um episódio do Excelência Cast. E hoje o 6º episódio tá fantástico. Maravilhoso. Nós temos uma convidada aqui mais do que especial. Mas antes de falar da convidada, eu quero falar do tema. Quer falar? Ele colocou esse tema. Sem dor não tem crescimento. Esse tema foi exclusivo para essa convidada, porque não poderia ser um tema diferente. Quer falar quem é? Ainda não, né? Eu vou dar dicas aqui. Nosso convidado de hoje é professor de Educação Física, mais de 14 anos de formado, não quero falar a idade dela, tá? É empresária, tem mais de 5 academias aí, foi atleta profissional de CrossFit, até o ano passado, aí largou. Hoje atua nas horas vagas como personal. Nas horas vagas, quando tem, por paixão, tá, gente? Por paixão, gente. Mariana Pontes. Mariana. Pura paixão, né, Mari? Pura paixão, super paixão. Eu amo essa paixão, É sacanagem. a pessoa mais sincera e carismática que vocês vão ver aqui nesse podcast. Falou em sinceridade, falou com Mariana Pontes. Seja muito bem-vinda, Mari. Obrigada, gente. É um prazer te receber aqui, tá? Mari, para quem não sabe, É nossa personal. nossa amiga personal, confidente, Nossa psicóloga. Tudo. As Psicóloga. perguntas foram baseadas na gente. Psicólogo de casal, ajuda o casal, É, ficar faz junto, gente, terapia de importante. casal, assim, importante, tá? Então, assim, se tá, você coloca ali. Tá ruim? Ela não vai avisar, vem não. comigo. É. mas faz ter resultado, viu? Ela é boa no que faz. Mariana, vamos lá, vamos começar nosso bate-papo de hoje. Eu já conheço você há muitos anos, mas eu queria que você apresentasse um pouquinho para o público. Quem é a Mariana? De onde que a Mariana veio, né? Onde vive, onde mora a O Mariana? que come? Você nasceu onde, Mariana? Você veio da onde? Da Bahia? Você veio de onde, mulher? Então, meu nome é Mariana Pontes, pra quem não sabe, sou formada em Educação Física, coach de CrossFit, personal, há mais de 14 anos. Isso trabalhando com as pessoas, trazendo experiências, ajudando a melhorar a qualidade de vida, enfim. Nasci em Goiânia mesmo, Goiânia do Pé Rachado. Goianês. Exatamente. Brava. Eu sempre fiz atividade física, adorava fazer esporte, karatê, capoeira. E aí o que me trouxe a fazer a educação física foi o esporte em si. Até então não tinha nenhum intuito, questão de saúde, não, mas pelo esporte. E aí eu entrei, resolvi, e aí eu comecei a fazer dar aula de natação, comecei para criança de 13 anos. Aí você foi muito sincera com as crianças, vocês não sabem Não, nada. elas eram ótimas, era igualzinha a mim, gente. Não, as crianças não eram mimizentas, não. Era muito divertido. Tem frescura. Não, zero frescura. E aí eu comecei a dar aula de ABS, jump, step. Não existia CrossFit na época. Não existia CrossFit. Como é que foi CrossFit esse contato? demorou a chegar aqui. Aí eu comecei a treinar, a dar aula, né? Numa academia, ali onde era a Fit Station na época. Em 2011, 12. E aí o dono de lá ele gostava muito de viajar para fora, nos Estados Unidos. E ele começou a ver uma modalidade lá. E lá fora já existia essa modalidade, já tinha mais de 7 anos. Então já era bem mais já antigo. Pra variar, o Brasil chegando atrasado nas coisas. E aí ele começou a trazer e começou a despertar essa curiosidade. E a gente meio que não sabia muito, porque ainda as coisas eram muito assim, tabajara, a gente usava a barra de local, não tinha os materiais completos. E aí a gente começou a ver que era uma atividade bacana, porque trabalhava o corpo todo e tinha sempre intensidade alta, variações, mudava, movimentos funcionais. E aí a gente começou a tomar gosto. Diferente. Total, muito diferente. E a gente começou a ver isso que virava uma comunidade. O pessoal gostava de treinar junto, porque todo mundo se sentia bem naquele momento ali. Todo mundo treinava junto, então ninguém reparava ninguém. Então ninguém tinha mais aquela vergonha, né, de treinar junto. E aí a gente foi vendo que isso foi dando uma proporção maior. Existe uma diferença aí no treino de CrossFit e no treino da academia? Porque o treino da academia da musculação e tudo mais, que é importantíssimo também, sim. Só que parece ser um treino mais individualizado, né? Uma coisa que a pessoa entra ali, concentra, malha, vai embora. O CrossFit é diferente. É mais diferente, é mais dinâmico, né? Então a gente trabalha tudo o tempo todo e a intensidade sempre alta. Então é isso que gera o resultado.
Porque normalmente o CrossFit, ele cria uma comunidade, né? Sempre cria, porque um vai ajudando o outro, aí um termina de fazer o treino, aí o outro vai lá apoiar e vai ajudando. Então não tem nem aquela coisa, eu terminei e vou embora. Não existe isso. Não tem como treinar de Não, fone. não treina de fone, igual academia convencional, que você entra com fone, a pessoa te vê 1 ano e ela não te dá um oi. Então, Você assim, conhece todo mundo. exatamente, E é conhece uma todo família mundo ali. e é bacana, aí você vai fazendo relacionamento, enfim. Então você vai usando as pessoas ali, network ali, a pessoa, um é médico, aí você precisa dele, aí você acaba usando ele, de vez usar um outro que você não conhece, o advogado que você usa que tá lá. Então, assim, a gente faz um trabalho e acaba virando uma família. E isso é muito legal, além da atividade, que proporciona o que a gente gosta, né? Além da estética e melhora a saúde, enfim. Isso que eu ia falar, assim, você já junta o fato de você ter que ir treinar com um local que você cria um ambiente familiar, um network, um convívio ali, então fica prazeroso. Por isso que normalmente quando o cara passa pro lado de lá, ele não quer sair. Exatamente. Na verdade, o CrossFit fez uma mudança cultural no Brasil. Mudou né? bastante, Não no mesmo, todo, muita né? gente ainda, nossa, tinha muita ainda discriminação, ainda, e aquela questão de machucar e lesiona. Tem Enfim, médico até hoje que não tem tem preconceito médico, nesse negócio mas aí. melhorou bastante, graças a Deus, é uma coisa muito boa. E acabou que, eles acabaram de ver que qualquer atividade em si, você lesiona. É. E se for em alta intensidade, se for atleta, também lesiona. Mas o pior é ficar em casa, sentado no sofá, enchendo o pandu, né, de coisas porcas, ficando o quê, né, todo doente por dentro, né, não dá. Sabe que muitas pessoas falam do CrossFit machuca, né? Mas eu vejo outros esportes de finais de semana, principalmente, que machucam muito mais do que o CrossFit. Exatamente. A pelada que todo mundo vai jogar, hoje é uma peladinha, vai ali, sempre dá um estiramento, a posterior, Machuca muito. sempre, Mata joelho, mais. mata também. CrossFit quase não tem isso, né? Na Não. verdade, o machucar do CrossFit normalmente está relacionado ao fazer movimentos errados, né? Também. Ou pegar carga Sim. além da que pode pegar. Exatamente. Ou Não seja, está preparado, exatamente. Porque é gradativamente que a gente vai mudando tudo, aumentando as cargas, tudo é uma progressão, né? Não é do começou, já pegou um peso. Não existe isso, né? Então a gente vai preparando o corpo até chegar a certa fase. tudo que você faz de forma errada aumenta o risco de você lesionar. Total. Né? E, então, assim, como é que foi que o CrossFit mudou sua vida? Ele mudou sua vida? Ele transformou alguma coisa em você? É interessante, porque quando eu comecei a educação física, eu nunca pensei na saúde, né, nessa parte. E aí, quando eu entrei quando começou a entrar no CrossFit, demorou, tipo assim, mais ou menos 1 ano, aí você começa a entender um pouco mais, aí você vai estudando mais, vai chegando as coisas mais novas pra gente, né, pra gente entender melhor sobre. E aí você vai vendo que realmente aquilo que você tá fazendo, o todo ali, ele melhora o seu corpo inteiro para a sua saúde pro dia a dia, por exemplo. Então, tudo que a gente faz, os movimentos funcionais que eu tava falando, é coisa que a gente faz no nosso dia a dia. Como pegar uma sacola do chão, ter os movimentos. Às vezes até pular uma poça d'água, às vezes. Então, esses movimentos, então a gente prepara pro seu dia a dia. E isso é uma coisa muito legal. E foi quando a gente começou a ver que começou a dar resultado para as outras pessoas. Dependente da idade, se era nova, se era mais velha. Então, a gente começou a ver a evolução das pessoas. E aí, com isso, a gente começou a entender mais, entrar na parte mais fisiológica, tudo, para começar a entender muito disso. Porque no CrossFit tem as vias metabólicas, as 10 valências físicas, e a gente trabalha tudo isso. Força dentro de tudo isso, que também ajuda bastante. Então, tudo isso engloba dentro de um esporte só. Isso que é o legal, e a diversão que é na comunidade. É engraçado que assim, muita gente não sabe, né? Mas o CrossFit ele tem um embasamento científico muito bacana, né? Então, para quem estuda ali, quem se aprofunda ali, né, no conhecimento do CrossFit, Sim. existe uma pirâmide ali, e nessa pirâmide existe uma base dessa pirâmide que antes da atividade física tem uma coisa chamada alimentação. Exatamente, tem a base, exatamente. Primeiro não adianta, gente, é a nutrição. Não tem como a gente começar a fazer uma atividade sem ter essa base nutricional. E o bacana lá da Amari é porque, assim, lá na Punk, aonde a gente treina, é aonde eles pregam muito. Sempre foi, né? Eu lembro quando eu entrei, sempre tinha desafios, sempre tinha coisas que eles tentavam pregar. Comer comida de verdade mesmo, sabe? Isso é muito legal. Que hoje é muito difícil para as pessoas, normalmente, e não gostam, né? Exatamente. Lógico que você não vai mudar a alimentação, né, do dia pra noite. Não existe isso. Igual, você começa a fazer atividades, igual o CrossFit eu fui falando aqui pra vocês, eu fui começar a mudar minha parte de alimentação foi durante os anos. Então, no primeiro ano, mudei um pouquinho,
não foi 100%, lógico que fazer muita coisa errada ainda. No segundo ano, você vai vendo que a atividade, ela precisa. Então, você come melhor, seu desempenho melhora. Então, tudo isso você vai entendendo no contexto. E aí você vai vendo como você vai ficando melhor, aí você vai automaticamente parando de comer aquela porcaria que não precisa, aquela fritura, enfim. Então, você vai mudando o comportamento. Você estava acima do peso na época? Você... Não, eu era bem gordinha. Não era, chegou a ser obesa, mas eu era gordinha assim, gordinha, a perna grossa, barriga mais gordinha assim. Então, assim, não foi fácil de perder esse peso, chegar no corpo desejado. Não existe isso, porque todo mundo acha que se eu fiz a dieta aqui agora e fiz a alimentação, em um mês eu vou estar sarada. Não existe, nem um ano. Então, como o músculo vem amadurecendo, é com o tempo. Então, ele vai amadurecendo do longo tempo. Então, assim, fui ver diferença mais no meu corpo após 5 anos de CrossFit. É isso, tá vendo? É longo, não é um processo rápido. Eu tenho certeza que você encontra muita gente que fala isso pra você lá na academia. Eu quero começar a treinar, mas eu não quero ficar forte. Porque eu escuto isso direto no consultório. Falo assim, eu quero uma hipertrofia, mas eu não quero ficar forte. Gente, isso é tradicional. Ficar forte. É para o homem já é muito difícil. Exato, imagina pra mulher. Nossa, vocês não estão entendendo, não. Muita gente chega da academia e fala assim, vamos fazer CrossFit. Não, CrossFit eu não quero não, porque eu vou Porque ficar muito isso, exato. Às vezes chega em mim e fala assim, eu não quero ficar igual você. Eu falei assim, mas nem se você quiser. Não tem como, gente. É porque é muito difícil, é um trabalho muito longo. Então, assim, eu comecei a treinar e eu comecei a competir. Então, o meu tipo de treino foi voltado por outra coisa. Então, foi performance. Então, querendo ou não, eu tive que treinar com cargas mais pesadas, tudo muda totalmente o objetivo, né? Ninguém sabe, mas é assim, para emagrecer é difícil. Nossa! Né? Agora, para ganhar massa muscular... Nossa, é pior ainda. É muito difícil. E o treino da Mari, ela não é igual o nosso treino. A gente, assim, dependendo do dia, muda, sim. Faz, vamos dizer assim, uma aula mesmo coletiva, o treino em si, de 20, 30 minutos, dependendo do treino que é. Sim. A Mari, você treina em torno do que? Umas 2 horas, eu termino um treino e faço outro depois. Vocês não estão entendendo, assim. E todo mundo tem essa impressão de que, assim, eu não vou treinar, eu queria tanto treinar. A Mari escutou hoje a menina falando pra ela, queria ir lá, ela vai lá na academia, mas elas têm medo, pensando que a Mariana vai pegar e vai falar assim, levanta esse peso aí. E não é assim. Não é assim, tudo tem uma base, tudo começa. Não tem como. Primeiro eu tenho que melhorar o movimento da pessoa, para depois, gradativamente, vai aumentando a carga. Não tem como eu passar o movimento para ela, ela não tem nem as opções direito. O corpo nem tá ainda formado ali, então não tem como. A consciência corporal dela não tá boa, então não tem nem porquê. Você falou da Mari treinar 2 horas, 3 horas de treino aí, o pessoal ia pensando, o que é isso? Por que ela treina esse tanto? A Mari foi atleta até o ano passado. Até o ano passado, aí eu já aposentei. Ela aposentou, mas ela treina. Não, mas eu treino pesado ainda, do mesmo jeito. Eu não, porque eu não consigo treinar e não tenho objetivo. Se eu vou lá, eu quero melhorar minha carga, meu peso, eu quero melhorar meu pace. Eu não consigo treinar por treinar. Igual eu falo para meus alunos. Quer treinar, mas tem objetivo. Porque se você treina e não tem nenhum objetivo, pode fazer qualquer esporte. Você vai parar de fazer porque você não tem objetivo, então você perde a graça. Aí você fala assim, vou procurar outra coisa. É uma motivação. Exatamente. Então tem que ter o objetivo, a motivação. Não existe. Isso é tudo na vida, né? Você tá falando de atividade física, mas qualquer coisa que você vai fazer na vida, você precisa ter um objetivo, né? Primeiro saiba onde você quer chegar, para depois saber o caminho que você vai ter que percorrer para chegar lá. Exatamente. Né? Mari, mas queria entrar num detalhe que é o seguinte, essa vida sua de atleta não deve ter sido muito fácil, né? Não. Porque você não deixou de trabalhar para ser atleta. Não, nunca não. Até porque, né? Não nasci herdeira. Não dá, gente. Dá mais, Muita gente quer entrar e quer estudar. Não, eu vou estudar porque eu vou parar, vou prestar um concurso. Aí para tudo. Então, eu vou começar a treinar porque eu tenho um esporte ali, então eu vou me profissionalizando aqui. E a Mari não, ela conseguiu os dois. Ela foi nos dois ali. Na verdade, assim, cada vez mais a gente percebe que as pessoas que conseguem um sucesso, conseguem realmente sair da bolha ali, são pessoas que conseguem, primeiro, ter uma resiliência muito forte. Sim, né? Então, muito. Ter um objetivo claro. Sim. Então, o meu objetivo é claro e você tem que ter um esforço. Tem que ter a disciplina, não tem jeito. Porque as coisas não são fáceis, né? Não. Então, assim... Se fosse fácil, não tinha graça, gente. Coisa fácil não tem graça. O crescimento dói, né? Nossa, não seja tem alguém.
Essa vida de atleta é difícil. Mas o que é mais difícil? É lidar com a vida de atleta ou com seus alunos? Porque não deve ser muito fácil isso. Os alunos dela são uns doces Gente, maravilhosos. Isso muda muito, porque a parte de ser um atleta, você ter que abrir mão, abdicar de muita coisa, é difícil, não é fácil, tem que ter aquela rotina regrada. E do aluno, isso depende muito, porque tem vezes que ele vai chegar com um problema maior, mas não é sempre. Então, assim, querendo ou não, eu aprendo com eles também, eu ajudo também. Então, assim, não tem o lado difícil. É uma troca. Sempre é, viu? Esse lado é muito bom pra gente. Porque não é muito simples, por exemplo, não tem como ser todo dia a mesma coisa. Não. Né? Então, assim, tem dia que o aluno tá mais estressado, Sim, tem dia que ele tá querendo desabafar exato. mais, tem dia que ele tá cansado. E você tem que ir adaptando o seu treino pra ele não perder a motivação e ao mesmo tempo ele ter o resultado. Exatamente. Então, quando acontece isso, aí eu vou mudando o treino, vou deixando às vezes o treino mais divertido um pouco, pra tirar aquela coisa pesada, aquela carga pesada do aluno, né? Que ele já chega assim, já exaurido ali e tal, aí eu vou tentando mudar. Aí eu vou mudando o treino, então às vezes não dá pra fazer aquele treino pesado. Até porque, né, todo dia que eu, por exemplo, eu não chego todo dia com vontade de treinar, mas eu vou porque virou um hábito. Então, assim, eu cheguei igual, eu terminando aqui agora, eu vou sair daqui e vou treinar. Mas você acha que eu tô afim hoje? Não, mas eu vou porque já virou rotina, é hábito, então eu vou de todo jeito. Então, gostando ou não, eu tô lá. Então, assim, independente de você estar com vontade ou não, você sempre vai treinar. Sempre, sempre. Independente. Aí eu faço um treino mais leve às vezes, mais um cardio, depende do que eu tô sentindo. Se o meu corpo hoje tá cansado, tá dolorido, vou lá, faço mais um cardiozinho com peso corporal, só pra falar, tipo, não, deu uma aliviada aqui. Só pra liberar a endorfina, vambora e pronto. E você melhora até no outro... Não, você chega em casa até com outro humor. Então tudo ajuda demais. A diferença de você pra Mariana é porque, independente do que esteja acontecendo, sol ou chuva, ela tá lá. Então, Sol, a constância ali, ó. Não precisa fazer o treino de 2 horas. Não. Tem vezes que eu vou lá, faço um treinozinho e vou embora. Não. Tem vezes que eu faço um treino, dura 10 minutos e vou embora. Uma coisa que eu costumo falar é mais ou menos assim, ó. O seu resultado é a somatória de pequenas coisas que você faz todos os dias. Exatamente, todos os dias. Tem que ter a constância. Exatamente. Né? Então, se você come pequenas coisas erradas todos os dias, vai pagar o preço disso. Se você malha pequenos movimentos todos os dias, você vai pagar o preço disso também. Exatamente. Então é mais barato quando a gente come melhor. Gente, comer arroz, feijão, salada, carne. Gente, sai muito mais barato, gente. Fazer aquelas saídas, comer coisa, né? Vai num restaurante lá bom, né? Come aquelas coisas que não é saudável, né? Então, assim, sai muito mais barato, eu falo. Quando a gente faz direitinho o plano, né? O planejamento da dieta, gente, nem gasta dinheiro. É incrível. O que mais as pessoas perguntam assim, cortou meu pão, meu bolo, e agora? O que eu vou lanchar? Não tem mais o que comer. Aí eu falo, comida. Aí eu falo assim, o pão, eu te entendo. Mas assim, tem hora que a gente precisa comer comida. Sim, de verdade. Isso é um mito, né? Que muitas pessoas pensam que fazer dieta é caro. Né? Exato, acho que vai comer lá a fruta do Himalaia e tal. Mas não, gente. Temos um nutricionista. Eu vou pegar as frutas que não estão. Exatamente, o povo acha que é isso, aquela castanha mais cara. Não, gente, tem como muito comer certinho. Tudo é certinho, tem como fazer. Fica muito mais barato você ficar fazendo besteira aí. E o mais importante é assim, só existe resultado na atividade física, seja para performance, seja para hipertrofia, seja para emagrecimento, se tiver uma boa alimentação. Não tem jeito, gente. Aí se não você tem errar na base... Mágica não existe, não existe. Se errar na base não adianta, né, Mara? Não tem jeito. Treinar pesado é bom? Não, gente, não é, mas temos que treinar. Precisamos ter músculo. Não tem jeito. Se a gente tiver músculo, a gente não vai viver muito tempo. Então, assim, se toda vez que você ficar doente, você vai lá, tá doente, você vai perder tantos por cento de massa magra. Você deu uma gripe, vai perder já tantos por cento de massa. Então, assim, quanto mais massa magra a gente tiver, mais vida, mais longevidade a gente vai ter. Aqui, tem um Fernando pra falar sobre isso, entendeu? Mais profundo, porque não tem como, gente. Precisamos ter, igual a mulher, vou ficar forte? Não, mas você vai ficar definida e durinha. Porque, assim, se você olhar o braço da maioria das mulheres, quando elas vão treinar, um movimento besta que eu vou falar aqui, ela fazendo rosca direta, se você separar a mulher que ela não tem massa,
essa parte de dentro aqui, ela fica toda enrugada, a pele solta. Então você vê aquilo lá, você vê que ela tá precisando muito de massa magra. E não é legal aquilo, sabe? A pessoa não tem uma massa para pelo menos segurar aquela pele dela. Então assim, se ela não preocupar nem um pouco isso, aí fica difícil. É saúde, entendeu? Não acaba sendo estética. A estética nessa hora é consequência. É Na consequência. verdade, o músculo, a gente frisa que sempre é Sim. poupança de saúde. Exatamente. E quando a gente fala músculo, não estou falando de Não, volume grande, volume, não. É densidade muscular. Exatamente. Então você tem várias fibras musculares ali para sustentar, te dar um monte de nutrientes Exatamente. quando você mais precisa. Exatamente. Então, você falou lá, né, durante um resfriado, alguma Exato. virose, né? Tem muitas viroses aí. E uma coisa importante, gente, falando nessa parte do músculo. 2022 eu rompi os 2 tendões, né, de Aquiles, né? Eu rompi os 2 tendões fazendo uma prova de campeonato e... Isso é interessante. E aí eu rompi num sábado, no domingo tinha mais uma prova, porque era de time, e eu não podia deixar o time na mão. Só que até então ninguém sabia que eu tinha rompido os tendões. E aí essa última prova, ainda bem que era mais ginástica. Então era mais ficar pendurado e a barra era leve, que a gente fazia o trânsito. Peraí, para tudo. Para rompeu tudo. Os dois. Os 2 tendões. Você rompeu os 2 tendões de Aquiles e foi no outro dia no campeonato fazer as provas. Fazer a prova. Era online, eu tinha que fazer a prova. Aí eu tinha que fazer tudo mais tranquilo para não desequilibrar na hora de fazer o agachamento. E aí fizemos, aí a gente classificou. Aí eu falei assim, não, gente, deu certo, classificamos, eu já comprei a passagem e tudo, sem saber que tinha rompido os 2 tendões. Aí na segunda-feira já fui fazer ressonância, aí constou, rompi total, não foi parcial, total os 2 tendões de Aquiles. Pra quem não sabe o que é tendão de Aquiles é o que faz você movimentar seu pé assim. Exatamente. Ou Você não seja, sentia dor. Não, mas eu não tinha equilíbrio. Se eu ficasse em pé, eu tinha que apoiar, senão eu saía andando sem parar. Aí eu tinha que segurar. Que aí que já não firmava, né? E aí já mandei pro meu médico, maravilhoso, Leandro Kenevitz, tá? O doutor Leandro Kenevitz, excelente ortopedista. E eu mandei o resultado pra ele na terça, aí já cheguei lá na terça-feira já, ele olhou, ele falou assim, não, já marquei essa cirurgia quarta-feira. Aí eu já operei na quarta, aí eu falei assim, vou sair andando, né? Aí ele falou assim, vai, Maria, você vai sair andando. E aí eu peguei na quarta, fiz, aí eu saí com as 2 botas, né? E tinha a muleta, só que aí eu peguei e saí na cadeira de rodas normal, que é padrão, né, do hospital. Aí eu cheguei em casa, aí meu marido falou assim, não, deixa eu te carregar. Eu falei, não precisa, que eu vou andar com essas 2 muletas aqui. E os 2 pés lá com a bota. Gente, foi a hora que eu fui tentando aqui, ó. Tô chegando lá perto. Comecei a suar. Falei assim, gente, eu não consigo. Aí, essa hora, aí eu desabei. Aí o meu marido pegou, me segurou, me levou lá. Cheguei em casa, beleza. Só que aí eu sou uma pessoa que eu não gosto de depender de ninguém, né? Tem aquela coisa chata, né? E aí, ele sempre preocupado, meu marido, eu falei assim, não, pode deixar, pode ir trabalhar que eu resolvo aqui. Então, aí o que eu comecei a fazer? Aí tudo eu fui fazer gatinhando, que eu podia ficar de joelho no chão, porque o tendão não ia alongar, então ficava com os pés assim, só gatinhando e fazia as coisas. E aí eu queria dizer pra vocês questão da massa muscular, de ter força. A minha cama, ela é alta, e o vaso também é alto, né? E o que eu fazia? Eu apoiava a mão no vaso e na pia e subia pra sentar pra fazer xixi. Né? Não fosse Senta ali. Se não, aí quando era pra subir na cama, eu apoiava na cama, apoiava em cima do armário, subia e sentava. Por isso que eu falo pra vocês, da importância de a gente ter uma força e a massa muscular. Então, assim, é nessas horas que a gente para pra prestar atenção, tanto que ela é importante. E detalhe, eu não parei de treinar por causa disso. Então, eu operei na quarta, aí meu médico falou assim, Mariana, até domingo eu não quero que você anda. Eu falei, pode deixar. Aí sábado eu fui lá, teimosa, coloquei a bota, falei assim, tá dando certo. No domingo, eu coloquei a bota de novo, andei em casa, deu certo. Pronto, aí eu liguei pros meus alunos e falei assim, vamos treinar, vamos embora que eu vou dar aula. E aí eu dei aula com os pés pra cima, normal, mas eu voltei a treinar na segunda-feira, treinar superior. Meu médico me conhece, ele falou assim, não, Maria, só toma cuidado que eu não quero que você caia da barra. Porque eu fazia barra fixa, fazia tudo. Eu só não fazia os agachamentos que ainda não dava. Só que aí eu ia testando durante o tempo, mas eu não alongava. Mas eu não sou uma pessoa de referência nisso aqui, tá? Eu sou fora da curva nesse momento. Então, assim... Mas você viralizou nessa época. Né? Foi, aí eu nem imaginei. Aí eu fui postar um vídeo treinando normal, porque no LPO, que é levantamento olímpico,
tem uma parte de técnica que eles fazem com o joelho no chão pra trabalhar a explosão do quadril. E eu peguei e postei isso achando, tipo, normal. E ainda mais todo mundo que me conhece sabe que eu não sou nada motivacional. Não tem essas coisas, não. Não, gente, ó, não é comigo. Aí, Tem esse vídeo lá? tem. Vou colocar esse vídeo aqui. Tem. Aí, quando eu postei, não, vocês não estão entendendo, não. Aí o povo começou. Aí um amigo meu falou assim, não, me manda esse vídeo aí que eu vou postar, porque ele é médico. Aí ele falou assim, não, eu vou postar esse negócio. Aí o negócio viralizou. Aí toda hora aparecia alguém me perguntando, nossa, eu rompi um tendão de um pé, não sei o que eu faço, não. Aí eu explicava, claro que eu não posso falar as loucuras que eu fazia, né? Porque eu conheço o que eu posso fazer e o que eu não posso, aí a gente não pode passar isso para as pessoas, né? Uma coisa é você uma coisa sou eu sabendo, né? Aí a outra coisa é outra pessoa. Mas sim, foi muito interessante porque passou tão rápido que eu nem percebi que eu tava lesionado, porque eu não parei de treinar. Então eu adaptava tudo. Mas eu não desistia. Porque é um saco ficar adaptando treino, né, gente? Você quer fazer X, não dá conta. Pegando esse gancho seu... Gente, ela é muito contra tudo, né? Eu lembro quando ela me ligou e falou assim, vamos voltar. Eu falei, Mari, mas tem uma semana você vai voltar. Não aguento ficar em casa, não. Ela tava assim, surtada. Não, tinha aluno meu que achou que eu ia ficar 6 meses parada. Foi, você tá doida? Eu acho que, como assim? Ela sentava assim, pega aquilo lá. Se a gente tem Quase que eu levantava pra pegar. pegar. A gente tinha que pegar correndo. É mesmo, gente. Fala uma coisa, essa recuperação sua foi bem rápida, né? Foi muito rápido. Foi 2022, em abril. Aí, não, já tava fazendo tudo praticamente. Tipo, lá pra maio, junho, já fazendo. Ia fazendo, lógico, o protocolo certinho lá, né? Que o médico tinha pedido. Isso que eu ia te perguntar. Você é uma pessoa que sempre fez suplementação, né? Sim. Você acredita que duas possibilidades aí que te ajudou muito nessa recuperação? Primeiro foi a sua massa muscular. Lógico, com Você certeza, com certeza. E a suplementação, você acha que teve influência nisso também? Lógico que ajuda, não tem como. Sei lá, eu continuei usando a creatina e tudo mais ali, os Todos suplementos. os seus suplementos que você sempre usou, você Sempre, continuei normal, não parei. Eu não É parei. porque você estava produzindo células ali, né? Exatamente. E quando a gente vai treinando, vai melhorando mais a recuperação. Então, assim, isso é muito interessante essa parte. Muita gente não acha que não vai acontecer nada. E mesmo assim, eu treinando, fazendo os agachamentos com a bota, que dentro da bota tinha um calço que não deixava eu ficar com o pé para baixo. Então, eu ficava num salto. Então, eu ficava com o pé assim, porque eu não tinha que cicatrizar desse jeito. Não podia cicatrizar, não podia alongar. E aí, mesmo assim, eu treinando, a panturrilha virou um saco de leite, porque ficou sem músculo, né? Porque você não ativa mais. A coxa perdeu um pouco, a massa. Mesmo assim, pra você ver, eu ainda continuo na ativa. Fazendo atividade. Exatamente. E aí, sim, então, se você não tem massa, sei lá, não tem como, você vai embora. Para quem nunca ficou dependente de alguém, se Seja qualquer coisa, braço, tudo, pensa quando você quebra. Se você entender a dificuldade que é ser dependente de alguém, Nossa, você gente, começaria a fazer musculação agora. Tá. Exatamente. Mas ganhar massa, precisa, gente. Precisa de força, precisa ter força. Musculação, seja musculação. Exatamente. Você Tem que precisa movimentar. de Precisa. Se Isso você é parar de muito movimentar, interessante. fantástico. Mari, você fala no intuito de vitalidade, né? Uma longevidade, vida com qualidade. Total. Né? Então, Muito. Muita gente aí tem uma longevidade, mas não tem qualidade. Então, isso é muito ruim, porque quando a pessoa fica mais velha, ela se torna muito dependente. E ela acaba se tornando dependente das pessoas que precisam estar trabalhando. E você vê o interessante nessa recuperação? O meu pé em nenhum momento inchou. Eu saí da cirurgia, meu pé em nenhum momento. Até o meu médico, ele ficou impressionado. Assim, Mariana, é muito bom operar pessoas que são ativas, porque nem só atleta, porque você fala atleta que não. Pessoas que são ativas, porque não incha, sabe? Então a circulação ela é outra, tudo é muito mais saudável. Não tem como. Não tem como. Mari, vamos mudar um pouquinho de assunto aqui. Eu sei que o seu carisma é fantástico. Para quem conhece a Mariana, sabe que uma das qualidades dela é ser super sincera, não é isso? Autêntica. Você perguntar pra ela, você tá buscando a resposta, ela vai te dar. Se você quiser mesmo saber a verdade. Tem duas pessoas que você deve perguntar pra saber a verdade. Uma criança e Boa! Hoje o filho me desenhou com a metade do cabelo. Com raiz, eu falei, eu tenho que retocar. Mas se eu perguntar pra ela também falava. Não, amiga, tá precisando mesmo, tá bom? Não, precisa. Então, assim, a Mariana, ela sempre foi muito autêntica, sempre foi muito sincera, Sim. né, Mari? E
eu vejo que a maioria das pessoas não entendem que para você ter resultado, você precisa de se esforçar. Não tem como, gente. E às vezes as pessoas, os alunos ou pessoas próximas vão conversar contigo e falam assim, Mari, mas eu não tô tendo, não dá porque você não tá fazendo o que é certo. Não E tem você é como. sincera. Mas não tem como a pessoa vai lá pra treinar e vou falar, não, você tá treinando um fofo. Infelizmente não tem como. E lógico, não tem como treinar intenso todos os dias, a gente já falou sobre isso. Mas tem que treinar direito. Puxando esse assunto, porque tem um caso que é muito interessante, que é de um paciente, amigo nosso, e ele passou por um processo de emagrecimento junto conosco, e ele contando como é que foi que ele virou o mindset dele, como é que ele falou assim, agora eu vou emagrecer. Disse que ele estava chegando na academia, vou contar essa história aqui rapidamente, ele vai saber quem é, não vou falar o nome dele. Ele estava chegando na academia e falou assim, eu vou pra praia. Lembrou? Sei quem que é! Aí a Mariana virou pra ele e falou assim, ó, então você vai de burca, porque com essa barriga sua aí você não vai pra praia. Eu falei. Ele mudou completamente. Ele virou. Dele. Eu não sei se machucou a pessoa, mas acho que não machucou não, porque a gente é amigo, tá, gente? Só lembrando. Assim, ó, Mas ele achou bom. a sua sinceridade, por que eu tô falando isso? Porque a sua sinceridade, ela não tem maldade. Não é pra... É muito pelo contrário. Ela é para realmente para mostrar para a pessoa o que ela às vezes não está conseguindo enxergar. Nesse caso desse paciente, você mudou a vida dele. Você entregou uma qualidade de vida para ele, indiretamente falando, nada de mais de 20 anos. Então é um paciente que pesava muito mais de 100 quilos, hoje está com 70 e poucos quilos. Nossa, mudou outra pessoa. Extremamente saudável, esteticamente fantástico, super feliz. Super feliz, né? gente. Autoestima outra. Tudo, Não, e a qualidade de vida, gente. Tá? Ele fala pra gente. Não é que ele tá bem. E tudo começou nessa sinceridade. Foi na brincadeira, foi mesmo, a gente conversando. E Que bacana, né? Então, mas a pessoa também ela tem que levar, né, entender um pouco, porque às vezes vai ficar meio sentido, porque falou alguma coisa, mas sim, eu nunca vou chegar na pessoa e falar assim, nossa, você tá obeso. Não, a gente sabe até porque obesidade é uma doença, não é uma coisa fácil também da gente ir lá e perder. A gente sabe que tem outros fatores que... Não, e ele tinha um vínculo com você. Tinha um vínculo, lógico. Eu não chego com a pessoa qualquer um, não, tá, gente? Eu não falo na rua, posso te falar. Hoje em dia não, hoje em dia eu filtro muita coisa antes de falar. Eu melhorei bastante. Você é ariana, não? Não, taurina. Taurina. Eu pensei Porque que o Fernando também, ele é super sincero. Tem época que já teve do... Segurar. Nossa, meu Deus, eu não acredito que ele falou eu isso. pensava que só a ariana era sincera, mas Não, o taurino também é bem sincero. Não tem como, gente. Mas assim, é uma sinceridade que vem pro bem, né, mano? Sempre, não. Porque, gente, não tem como a gente mentir uma coisa, a pessoa tá treinando e nada. E a gente Do mesmo jeito que ela entra, ela sai. Não faz sentido. Você vai perder uma hora à toa. Uma coisa que eu escuto muito, assim, de pacientes, todo mundo, parei de treinar porque eu comecei a sentir uma dor aqui, uma dor agora, assim, vai passar. Gente, ela passa, muda o movimento, muda o exercício, adapta. Quantas vezes eu já adaptei? Eu já tive lesões. Gente, é comum quem tem alto rendimento ou também quem tá treinando a falta de mobilidade, alguma coisa, sempre alguma coisa vai acontecer ali. Ela tá movimentando demais. É natural. A pessoa, ela tá movimentando muito, alguma hora vai sentir alguma coisa. Às vezes dormiu em cima do braço, às vezes nem foi a atividade, entendeu? Então tem vários fatores. Agora você vai parar, eu não vou porque o meu ombro tá doendo. Tá bom, vamos mudar o movimento, vamos fazer outro, mas não deixa de treinar. Não precisa deixar de treinar. Eu costumo falar que a gente tá falando de parte física, tudo, mas vale pra vida inteira, né? Qualquer crescimento dói. Nossa, tudo, É gente. desconfortável, né? Sair da zona de conforto é horroroso, que ninguém gosta. Totalmente. Você só cresce no desconforto. Totalmente. Nos últimos 5 anos, Mari, você tem algum desconforto que você passou aí, que você julgue esse desconforto, que você lembre aí, que, nossa, eu passei por isso e acabei crescendo, né? Seja na vida pessoal, financeira, seja na vida de saúde e tudo mais. Você lembra de alguma coisa nesses últimos 5 anos? Deixa eu com o meu TDAH, que eu não lembro que eu comi ontem. É porque eu faço as coisas tão assim, sem... Não, vou te ajudar aqui. Sem pensar naquilo, tipo assim, nossa, isso me fez eu crescer mais. Mas eu nem vejo isso como uma coisa, às vezes, uma pedra no caminho, sabe? Eu não sei. Não seria como uma pedra, mas vou dar um exemplo pra você, que é o seguinte, você era personal, Sim, né? sou. É personal até hoje, mas você se transformou nesses últimos anos em empresário. Sim. A vida de empresário, nós sabemos que não é fácil. Não mesmo. Né?
Por isso essa parte é meu marido que toma conta. Você é um pouco mais experiente. Eu faço a minha parte do treino, ele pega e faz a gestão. Você só é a esposa do Esse- empresário. É. Então, ai, Mas eu não virei nada ainda, não. Ô, gente. Mas Deve estar no lar, cara. nem por isso, nem porque você não está à frente né, das empresas e Sim. tudo mais, você não passa pelas dificuldades Nossa, e pela dor do passa. crescimento. Né? Passa. Porque uma coisa é você ser autônomo, Sim. outra vez é você continuar sendo autônomo, ser dono de uma empresa, de 2 empresas, são 5 academias hoje. Mesmo assim, é. Então, você tem todo o estresse familiar em cima disso, o estresse financeiro, porque todo mundo Nossa. sabe que o crescimento é Sim. difícil, né? Você lembra de alguma dificuldade que você queira compartilhar aí nesse período? Nossa, ó, foi difícil, foi assim. Na verdade, a dificuldade que a gente teve uma vez foi quando a gente abriu a Parque, que foi a primeira empresa, né? Porque eu trabalhava na Punk, aí eu saí da Punk, né, como funcionária. O primeiro Você movimento veio foi mais fazer- difícil. Exato. Eu trabalhava, então eu era funcionária da Punk. E aí meu marido sempre quis abrir um box de crossfit, que ele sempre gostou disso. E aí ele falou assim, ó, eu aluguei o espaço e a gente vai abrir um nosso. Aí eu falei assim, meu Deus, como? Eu não sei trabalhar com isso, como é que eu vou fazer? Só sei dar aula, que é desesperada. E agora? Como é que eu vou falar, gente? Como é que eu vou, né? Aí foi bem bacana. Aí abriu a Parque, a gente foi pra lá. Nossa, eu vou falar. Os 6 primeiros meses, gente, nossa. Sei lá, é muito mental. Assim, por mais que ele me ajudou muito nessa parte, né, da gestão, enfim, mas mesmo assim você entra no meio, o negócio te consome de um jeito que se não tiver uma cabeça boa e pensar futuramente, né, Uhum. você dá vontade de desistir. Não Não, é sabe, fácil. não dá mais aula coletiva. É, As melhores aulas Eu parei. Eu ia pro E hotel. aí, nesse período, quando a gente abriu a Parque, aí ela foi fluindo, foi dando super certo. Lógico que teve altos e baixos, mas foi dando certo. Aí foi quando, um tempo, o Ricardinho, né, foi conversar com o Bruno pra gente, talvez, ser sócio da Punk. E aí, esse momento foi muito engraçado, porque aí o Bruno falou assim, olha, o Ricardo tá querendo que a gente, né, vira sócio, tananã. Eu falei, olha, legal, tananã. E aí, beleza, aí a gente voltou pra Punk. Aí eu voltei como sócia, né, eu e o Bruno, né, do Ricardo. Aí você saiu de uma empresa onde você era contratada dela. Sim, eu era contratada dela. Abre uma empresa Isso. própria e depois volta como sócio daquela empresa Exatamente. que você era funcionário. Exatamente. Então são movimentos que aconteceram na sua vida que não foi fácil. Às vezes as pessoas acham que é Não foi do dia simples, pra né? noite, não. E aí, quando a gente migrou lá pra Punk, e aí os alunos, a gente começou a ligar pros alunos, aí os alunos antigos começaram a voltar. Aí, quando eu falo pra todo mundo, que foi quando eu descobri que eu tinha feito o meu nome. E eu não sabia, porque a gente nunca sabe, né? E aí eu descobri, falei assim, nossa, tu fez um trabalho legal aqui, e eu nem sabia. E eu com medo de ir abrir a Parque, pra você ver, né? É muito engraçado, a gente fica, olha o medo que a gente tem. A gente não acredita, né, no potencial que a gente tem, né? E aí, quando eu voltei, aí o pessoal voltou e falou assim, não acredito, voltou. E aí eu falei assim, caraca, então assim, Por isso que é eu fiz importante. meu papel, tipo, eu saí com as portas abertas, entendeu? Então, eu fiz meu papel sem prestar atenção, eu fui fazendo o que eu gostava mesmo, porque eu gosto disso, fui fazendo. Aí quando eu voltei, eu fui colher um pouco. Você trabalha assim, sem querer Pô, reconhecimento. nunca esperei reconhecimento. Não, eu não tenho isso. Isso é uma coisa muito importante que você está falando, que é assim, independente do que você está fazendo, Sim, faça bem feito. Né? exatamente. Plante, porque um dia você vai colher. Vai, Se e eu você- acreditava no mundo da copa, Se viu? você plantar giló, você vai colher giló. Isso. Se você plantar limão, você vai colher limão. Exato. Então, assim, não tem como você querer colher alguma coisa se você não plantou aquilo. Aham. É muito difícil isso. E tudo tem seu período de colheita, né? Então, Nossa. você planta agora, se você está plantando alguma coisa que só vai dar depois de 5 Sim. anos, não tem como você colher antes. Não, tem que esperar. Né? Sei lá, não tem esperar, Tem que ter como. paciência, tem que ter resiliência. Exato. Igual eu te falei, é a mesma coisa do treino. Resiliência que a disciplina e tempo. Tem que manter isso, não tem como. Você compara isso um pouco com a vida de atleta? Nossa, total. Eu falo que quando a gente quem vai pro CrossFit, a gente fica muito ligado nesse negócio assim, o tempo, vamos lá, vamos otimizar. A gente fica meio querendo, como é que eu vou falar? Otimizar o tempo de verdade, assim, vou fazer mais rápido, vou conseguir fazer aquele negócio mais rápido, vou fazer aquele negócio, meu trabalho tá horário, tararara. Então você vai
tendo disciplina daquilo, é muito interessante. E essa disciplina é tão interessante porque, assim, relacionando isso com o treino, né, gestão de empresas com treino, o treino do CrossFit principalmente, tem momentos que você tem que acelerar, tem momentos que você tem que ter cadência, às vezes você vai mais a fôlego. Então, na empresa, mais ou menos a mesma coisa. Né? Então, a hora que você vai olhando, parece que a vida é tudo igual. Né? Se você prestar atenção, são processos de plantio de uma lavoura é igual, a construção de uma empresa é igual, a construção de uma massa muscular é igual. Então, você começa a olhar que é tudo igual. Né? É interessante. Eu acho que boa parte dessa resiliência que acaba você conseguindo na vida empresarial, a vida de atleta e a vida de quem treina, ajuda bastante, né? Nossa, total. Por isso que a gente fala, né? A pessoa não gosta de treinar, gente, só vai, não pensa. Porque se você com o tempo. Costumo falar muito para os meus pacientes, pego muito empresário aqui, e muitos deles chegam aqui sedentários. Se dedicaram muitos anos aí à empresa e tudo mais, esqueceu da saúde. E de repente começa a querer voltar. Pessoal, a sua eficiência vai melhorar 1000 vezes. Por quê? Quando a sua saúde está bem, quando seu músculo, você tem músculo, você tem nutriente ali, a sua eficiência em produtividade aumenta milhões de vezes. Nossa, total. Não é? Super. Bacana esse negócio. Demais. O Fernando não falou, mas eu vou puxar um assunto polêmico aqui com ela. Ah, Assim, ela falou vem da polêmica. recuperação. Ela falou da recuperação dela na cirurgia. E a Mari sempre foi contra os tabus, né? Sempre que você via personal ou mulher, todo mundo falando, eu sou contra hormônio, sou contra isso, sou contra aquilo. A Mari sempre falou na lata, nunca escondeu pra ninguém. Falou assim, não sou contra, acho que é maravilhoso, concordo com ela. Só quem já experimentou sabe. Tem que acompanhar. Eu vou te perguntar agora, você acha que influenciou na sua recuperação? Muito. Demais, né? Demais. Só quem demais. usou sabe. Não, ajuda demais na recuperação. Então, tem um certo tipo, né, de hormônio que a gente usa, que ajuda na recuperação. Então, assim, as pessoas ainda elas não entendem muito isso, que ela acha que é assim, vou usar um esteroide, vou ficar, nossa, eu vou virar um homem, não sei o quê. Não, gente, tudo tem um objetivo. Uma coisa que você falou que é muito importante é o seguinte, esteroide anabolizante, apesar de ter o nome de Sim. esteroide anabolizante, Isso. não adianta você tomar que você não fica forte. Não. Se fosse assim, era muito fácil. Nossa, gente, eu treinava uma vez a semana. Não é assim. Quando eu falo que estética e saúde não se compra mesmo. Não existe, gente. Não tem como. Chip da beleza, não, nada, gente, disso. Se você não treina, você não tem aquela disciplina de treinar, seu músculo não tá nem amadurecido. Como você quer usar um negócio desse? Se você tá acima do peso, você vai usar, você vai ficar mais gordo, porque, querendo ou não, muda, mexe no hormônio todo, aumenta o apetite. E aí, muitas mulheres reclamam, né, às vezes do implante, né, falam, nossa, ele me deu, fez eu inchar, meu cabelo cair, mas a pessoa, se ela não tem uma disciplina antes disso com alimentação e treino, não tem o porquê ela usar, porque o negócio só faz milagre. Se fizesse milagre. Isso eu costumo É falar pra todo porque mundo. quer usar uma coisa só como a pílula mágica. Não Então, existe, aquilo não ali vai existe. resolver todo o meu problema ali, da celulite, do meu libido, do meu isso, meu aquilo. Mas vamos longe, não tem o negócio agora do manjado, todo mundo tá tomando, tá perdendo massa muscular. O meu medo tá sendo mais desse, porque as pessoas estão ficando sem massa. Isso gente, é preocupante. Isso que você falou é muito importante, É você tocou muito nesse assunto, importante. porque assim, recentemente agora, até a Anvisa bloqueou um pouco Isso. da forma de comprar essas Precisa canetas, de né? receita agora. Agora precisa de receita e foi assertivo isso. Por quê? Porque estava muito discriminado o uso. E eu acho que as pessoas têm que emagrecer, eu acho que é fundamental, eu acho que ter boa massa muscular, ter pouca porcentagem de gordura corporal é ser saudável, Sim. tá? Queiram ou não, é ser saudável. Porém, a hora que você usa qualquer tipo de medicação, qualquer um, tá? De forma equivocada, de forma errada, sem uma indicação, sem a dosagem correta, Discriminada, né? isso pode te prejudicar e muito, como está acontecendo com as canetas emagrecedoras, né? Então, as pessoas estão usando de forma discriminada e está perdendo sua poupança de saúde, que é a massa muscular. Muita gente. Isso aí Eles olham para a balança, achou o máximo, tô mais fininho, aí daí. estão emagrecendo, mas está perdendo Diminuiu, massa. saciou mais As pessoas são ligadas muito à medida, né? Ver que, diminuir, não. Diminuí meu peso, mas eu continuo comendo aquela mesma porcaria que antes. Uhum. Eu comia muito, Exatamente. comendo Não pouco. adianta nada. Ela vai parar de tomar usar a caneta e aí? Vai Vou voltar tomar mais a normal. vida. Não, então, assim, tem muita coisa que tem que mudar.
Não existe resultado sem uma base bem feita, Não, né? e quanto mais massa você tem, menos gordura você vai ter. Isso aí já, todo mundo já quer Assim, saber disso. E quero deixar claro aqui que eu não tenho nada contra as coisas. Muito Sim, pelo contrário. não, jamais. Ninguém Sou tem. a favor Não, dessa exatamente, mas, gente, fazendo o acompanhamento certo ali, ó, fazer sozinho, a gente sabe. Muito antigamente, hoje, eu não sei se diminuiu, mas antigamente o pessoal usava muito academia de bairro, usava bastante, cada um fazia o ciclo sem ninguém, cada um faz por si só, e que dá os problemas, né? E a caneta é a mesma coisa. O pessoal tá usando sem acompanhamento, e aí... Isso é uma coisa muito importante, que assim, muita gente às vezes não entende a diferença de treinar com personal e treinar sem personal, né? Eu costumo comparar isso com você usar a medicação sem um acompanhamento correto e usar com o acompanhamento correto. Vou dar um exemplo, às vezes para as pessoas ficarem mais identificadas com isso, é mais ou menos assim. Não sei se todo mundo sabe disso, mas você começa a fazer crescimento da massa muscular na hora que você atinge o seu limite ou a sua exaustão muscular ali. Aí que você vai fazer o rompimento. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? A hora que fica desconfortável é que começa a ter o resultado. Exatamente. Aí Certo? Quem treina tem que ficar desconfortável. E aí o que acontece? Se a hora que você fica desconfortável, não tiver ninguém ali para te incentivar, não estou falando que é com todo mundo não, mas são poucas as pessoas que conseguem ir no limite. Não, são pouquíssimas. Ou seja, a eficiência de você ter um personal, alguém que te acompanhe durante os treinos, e quando eu falo personal, mas pode ser um amigo que entenda, né? E treine junto e tudo mais, para te levar além do limite com consciência e sabendo o que está fazendo. Mas igual a musculação, assim, é legal você treinar com algum amigo. Porque, assim, às vezes você tá com preguiça, o seu amigo fala assim, não, vamos junto comigo. Você tá lá na hora, então um vai incentivando o outro e vai puxando o outro mesmo cansado, entendeu? Então, precisa dessas coisas também, ter alguém pra ajudar. Não só o personal, sabe? Eu acho muito legal isso. E as pessoas confundem muito, né? Porque a gente não sabe que vai fazer exaustão, vai achar que você vai colocar uma carga muito alta. E nem sempre vai trabalhar com carga alta, não, jamais, não. Eu costumo falar muito isso também. Eu trabalho muita técnica do que carga. Então, isso assim... é muito interessante isso, porque assim, todo mundo acha que para ficar forte precisa pegar muito peso. Não, né? negativo. Existe uma coisa que acontece muito no mundo da musculação, no mundo do crossfit e tudo mais, que a maioria dos problemas acontecem no tendão e não é no músculo. Isso é verdade. Mas por que isso? Porque a massa muscular ela cresce mais rápido do que o tendão. E aí quando você começa a colocar muita carga, a sobrecarga não vem em cima do músculo, vem no tendão. Exatamente. E aí você rompe o tendão. É verdade. Então se você conseguir levar seu músculo à exaustão com menor carga, é muito mais seguro. Nossa, muito mais. Né? E a eficiência é muito melhor, porque se você machuca, você fica com o tempo parado. Exatamente. Perde tudo. Perde, não tem como. Então é bom salientar isso, né, para as pessoas, porque muita gente acha que vai chegar e quanto mais peso pegar, melhor o resultado. Não, jamais, não é assim não. Igual a gente tá conversando mais cedo, o pessoal que tá fazendo corrida, beach tênis, gente, é maravilhoso, você tem que movimentar, mas a pessoa ela não pode esquecer que ela tem que fazer uma musculação. Ela precisa fazer musculação, ela precisa ter aquela massa muscular. Então, assim, eles têm que entender isso, não é apenas fazer só o esporte deles e acabou, não existe. E o mais importante é, essa massa muscular é construída no desconforto. Total. Né? Nossa. Se não dói, não cresce. No pain, no gain. Gente, muito bacana esse papo aqui. Tem alguma pergunta a mais? Eu já posso ir pro bate-bola aqui. Pode ir. Porque a gente já explorou. Já. E ela ainda vai treinar. Então... Exatamente, Mário, vou tentar fazer um bate-bola aqui contigo. Vou fazer uma pergunta, a Carol faz outra. Vamos tentar ver o que sai disso aqui, tá? Tem alguma coisa que te tira do sério? Sim, pessoas preguiçosas. Lenta! Não gosto, gente. Não dá. Gente, repetindo, a gente sabe, todo dia você não chega disposto, mas agora, todo dia com preguiça, nossa senhora, gente, não tem como, né, Mário? Gente, faz isso não. Chega pelo menos um dia felizinho, vai mudar até seu dia. Perfeito. Vai treinar com ela que vocês vão mudando. Tá? Eu sou carrasca não, gente. Eu já a gente brinca aqui não, mas a gente só eu já passei com a Mari, por um luto. E ela treinava comigo, ela me levava lá e eu falava assim, Maria, como é que eu vou treinar? Tô chorando. Não, fica aqui. Ué. Vai fazendo bicicleta, não sei o quê. Já passei por estresse de reforma. Nossa, fala não. Eu falava, Maria, não vou vir mais. Desisti de tudo, desisti da vida. Reforma.
E mesmo assim, foi indo, ela foi adaptando. Aí chega uma hora que ela fala, não, agora já deu, Carol, ó. Agora bora, né? vamos viver, né? Vamos Continuar. Agora, né? Bacana. Ó, uma dor que te ensinou mais do que qualquer curso. Dor de tendão, né? Não, a dor. Qualquer dor, seja dor emocional, seja dor física. Mas igual eu falei, dor mesmo assim foi aquele medo mais, na verdade, né? De abrir a primeira empresa, né? CNPJ. Você, tipo assim, eu que vou ter que fazer o negócio acontecer. Nossa. Foi mais esse medo mesmo, mas depois mais pra frente quando você fala assim, nossa, por que eu não abri isso antes? Você fala assim, nossa. Por que eu não pensei antes? Lembra quando né? vocês iam abrir aqui? Eu falei assim, nossa, vocês vão arrepender que não abriu antes. Porque é muito engraçado A gente isso. fica com medo Filha, mesmo. tudo que é novo a gente tem medo, né? Nossa, é. Bacana. Treinar ou empreender? Treinar! Claro, gente! É muito mais gostoso. Quer nem saber o resto. Não, é mais Mas você prazeroso. não deixou eu terminar a pergunta. Ah, O que exige mais da sua resiliência? Empreender. Empreender. Porque treinar ali, não, ali você faz, mas o Volta empreender. difícil, tanto que for. Porque querendo ou não, todo dia é um aprendizado, né? Então você tem que melhorar cada coisa ali, Eu ó. costumo comparar o seguinte, o treino depende mais de você. Sim. O empreendedorismo, ele depende de um monte de Nossa, variáveis muita questão, que né? não dependem só de você. Não, né? tudo. Tem funcionário envolvido, Nossa, acontece muito. tem cliente envolvido. Aí é marketing. complexo. É, não é fácil. Hoje em dia, Gente, então, treinar né? é fácil, Tá. gente. Perto de muitas coisas, treinar é tão fácil. Tá. Você se considera bem-sucedida? Sim, mas pode ficar melhor. Não quer dizer que você não, Não. queira, né? Sim. Não queira melhorar. A Mariana, ela é fora da curva, gente. Ela é assim, não tem tempo ruim, Não, né? gente, Tudo, bora, vamos. Mari, eu já percebi que você é assim, você já passou por muitas dificuldades. Sim, né? sim. Isso foi te deixando. Vai deixando a gente mais calejado, né? Deixa, Então, a gente para de ficar pensando, sabe, naquela parte. então, tem coisas que parecia um monstro, Sim. de repente você percebeu assim, ó, eu não sei se o monstro é menor do que eu imaginava ou se eu me tornei mais forte, né? E aí eu queria te fazer uma pergunta seguinte, como é que você encontra força para encarar coisas que não estão saindo da forma que você quer? Você é uma pessoa de fé? Sou muito, mas é engraçado. Eu não consigo ficar pensando naquela coisa assim, nossa, não vai dar certo, não vai dar certo. Eu falo assim, vamos lá, no outro dia eu vou tentar fazer isso para ver se dá certo. Se é problema financeiro, eu vou tentar fazer tal coisa para ver se eu consigo gerar mais lucro. Você Então, sempre assim, tenta procurar uma saída. eu vou pensar uma pra- saída, eu não consigo ficar naquele tipo, nossa, eu tô devendo, nossa, que é que eu vou fazer? Eu vou pular do meio fio? Não vai. Né? Você não Não vai pensa dar no certo, problema, né? Então, você assim, fica pensando na solução. Isso dá. que a Carol falou e que você está falando é fundamental para qualquer coisa na vida. E eu costumo falar isso. Todos nós temos problemas. E às nossa, vezes todo muitos mundo. problemas. Tem gente né? que pior. Nossa! E aí, o maior erro para solucionar um problema é você focar no problema. Você tem que focar na solução. Então Então você tem que começar a buscar soluções e esquece o problema. Porque o problema já está ali, para ser resolvido. Não é isso? É verdade. Ele fala- É igual quem quer emagrecer, ué. Você tem Meu que filho, vai lá, foca lá, ó, pegar a solução lá, treinar e fechar a boca. Gente, ela viaja, quando ela volta de viagem, no outro dia ela já tá treinando. Ela Ah, já tá fazendo já, dieta, volta, ela tá fechar a boca, fazendo porque na corte. viagem, ué, não tem jeito, Às vezes você pai. fica aí se torturando. É. Voltar. Vai, correr atrás do pensar. balde, não tem jeito. E é bom até com É uma escolha. mensagem que eu acho que você deveria passar agora pra quem tá aí no limite, pensando assim, tem que começar e nunca vai. Mas Olha para aquela câmera lá e fala para a pessoa o seguinte: se você está aí parada e quer mudar de vida, faça isso. Dê sua dica. sei lá, pra falar isso pra vocês têm que realmente não pensar. Tem que ir pra treinar, porque é a mesma coisa que eu falo pros meninos, escovar o dente. Você não levanta já de escovar o dente normal, é hábito. Então assim, acordou, vai, treina, nem que você faz um exercício, faz um pouquinho, volta pra casa. Isso vai fazendo todo dia, isso vai mudando a sua vida. Então assim, não adianta eu chegar lá e te enfiar pra fazer um trem pesado e no outro dia você não vai voltar. Então assim, Mudando pequenos hábitos. pequenos hábitos, é igual alimentação, tudo na vida. Então, é um passinho de formiga. Que a pessoa chega, ela quer mudar de uma vez, ela quer fazer, ela comia 5.000 calorias, de repente ela quer diminuir para 1.000. Não, sei lá, no terceiro dia ela vai conseguir mais. Igual ela nunca treinou, chega lá, fez um treino, terça, segunda, vai ficar um mês inteiro com dor muscular.
Então, para você que tá aí sedentário, na cama ou no sofá o Sim, dia todo, gente, não adianta, ninguém vai fazer isso por você. dê o primeiro passo, porque só depende de você. Só depende de você. Gente, tem tanta academia, tem tanto lugar. Se for preço, se é tudo. Sempre tem uma reclamação, né? É. Ah, isso é caro, ah, isso é caro. Gente, tem várias academias, tem várias com preço bom, tem treinador bom. Então, assim, é só ir. Não tem como. Aproveitando a sua sinceridade, para deixar finalizar aqui o nosso podcast com uma frase sincera Eita, sua. porra. Prepara. Você vai speed. O que você falaria para uma pessoa que é cheio de desculpas para tudo? Aí ia sair outro palavrão. Vai. Pode falar rasgado. Vai morrer desse jeito. Comer esse corpinho, gordo, sem massa muscular. E vai ficar só criticando as outras pessoas que estão fortes, tá bem, que Mas- acontece muito. Pode ir assim, ó. Não adianta. Sempre vai haver desculpa. Sempre vai ter, nunca vai ter tempo. Você Não vai escolher consigo. qual que é a sua dor, né? Vai. Vai ser. Aí a pessoa ainda fala assim, mas pra que eu vou ficar sarada, alguma coisa, se quando eu morrer eu vou estar dentro de um caixão? Eu falei assim, mas às vezes você não caminha no caixão, né? Dependendo da sabe, surpresinha, né? Chega gorda. Quando eu comecei a fazer faculdade, eu lembro direitinho, tinha uma as amigas sentada na mesa no aniversário e uma, né, bem acima do peso, ela virou e falou assim, você tem que me convencer que eu tenho que emagrecer, que vai ser bom pra minha saúde. Não, aí o problema é seu. Aí se Aí quiser na mesma morrer, hora eu você... pensei assim comigo assim, mas se eu tiver que convencer todos os meus pacientes, Não, aí vai dar pessoa. ele vai comer bem, vai ficar saudável, vai melhorar a qualidade de vida dele. Ele tem que fazer alguma coisa pra... Eu falei assim, não, mas peraí. Gente, se ela precisa de fazer um tratamento, né, psiquiátrico, não é eu que vou convencer ela de ir lá, não. Ela tem que querer mudar lá. Resumindo o que Uai. vocês quiserem, vocês estavam falando aqui, é o seguinte. Menino, deixa eu te falar um negócio. Ou você levanta desse sofá assim Seu imenso, cascanagem. e dá o primeiro passo, Bora. ou então Só você depende deixa de fadado. você. Gente, não existe milagre, pode tomar o que vocês quiserem, não vai emagrecer, vai tomar Ozepin, tomar Monjaro, vai continuar flá, sem música, vai morrer cedo e tá tudo certo. A escolha foi Uai, sua. a escolha é Depende de sua. você, a escolha é sua. Se morrer, eu morrer, se envelheceu com saúde ou não, o problema é seu. Não, que o Bruninho fala, ó, a salvação é individual. Exatamente, cada um escolhe a Cada um sua, escolhe infelizmente. Agora, não venha criticar, nossa, fulano tá parecendo homem, o que o fulano tá tomando, tá assim, não, gente. É sempre alguma A pessoa coisa. não treina, não tem como, não faz milagre, não existe milagre. Se existisse, eu, Fernando, Carol, de treinar uma vez na semana, tá tudo certo. Não precisa treinar todo dia. Mari, foi muito bacana isso. Foi o Aqui mais a gente não pode contraído. falar muita coisa. A gente vai fazer um outro depois, diz que a gente vai fazer com vinho. Ai, vamos, gente, que a gente é gente, tá? A gente bebe A também. gente que tem A gente medo prefere assim. beber do que comer errado. É. Verdade. Eu que eu diga. É. E assim, foi muito obrigado pela sua presença. Ah, foi ótimo, tá? Foi gente. fantástico te ter aqui. Até amanhã cedo estarei lá, firme e forte, sem desculpas. Aham. Eu vou ter desculpa. Não, mentira! Você vai dar tempo, hein? Ai, Gente, para você que gostou desse podcast, para você que achou bacana esse bate-papo aqui, compartilha isso com seus amigos. Para quem tá precisando de um tapa na cara de Gente, motivação, não tem como. vai quem lá, quiser, faz para acontecer. Não vá tem atrás da como Mari. ninguém já- fazer isso por você, infelizmente. Ela já tá disponível em alguns horários. Eu sei que é às 4 da manhã. Ai, não vem com preguiça, não. Ela fala, o que tem 4 horas da manhã? Adoro dar aulas de madrugada. Aí, Eu dou ela- aula às 5 horas da manhã, adoro. Aí, pronto. Gente, muito obrigado. Sejam sempre muito bem-vindos. Se preparem para o próximo podcast, que vai ser também fantástico. Não sei se vai ser tão sincero como esse, mas vai ser fantástico. Vai. Beijo para vocês. Quer falar alguma Obrigada. coisa? Obrigada, Ótimo, Mari. obrigada, foi ótimo.